o lançamento de Folhas das Gerações, obra de Anne Caroline Rocha. Os livros têm um dom muito bonito. Eles nos permitem viajar por histórias alheias e, ao mesmo tempo, reencontrar nossa própria história. E este romance nos convida justamente a isso. Olhar para as nossas raízes, para as decisões que marcaram nossos caminhos e para as influências que muitas vezes são silenciosas, mas que atravessam as gerações. Em cada família existe uma árvore de memórias, de sonhos, de alegrias e de desafios. Somos folhas desta mesma árvore, carregando em nós um pouco daqueles que vieram antes e deixando marcas para aqueles que virão depois. Hoje celebramos a sensibilidade de uma autora que transformou suas reflexões mais íntimas em literatura e teve a coragem de compartilhar com o mundo perguntas que também habitam o coração de tantos de nós. Nossas escolhas mudam o nosso destino? Quanto das nossas vidas é herança? E como as gerações passadas continuam a viver em nós? Que esta manhã seja um momento de encontro, de partilha e de celebração da arte de escrever e de contar histórias. Sejam todos muito bem-vindos ao lançamento de Folhas das Gerações. Que esta obra floresça nas mãos de cada leitor e que suas páginas nos inspirem a olhar com mais carinho para a nossa própria árvore da vida. Recebamos com uma calorosa salva de palmas a autora Anne Caroline Rocha. Muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui nesse momento muito importante para mim. Muito. Um amigo meu, tá aqui na minha frente, falou que a parte mais difícil eu já fiz, que é a escrita, mas eu acho que não. Esse momento também é bem complicado. É, mas é muito emocionante e é muito bom ter vocês, né, aqui presentes, prestigiando esse momento, que é tão importante para mim. Eu vou passar a palavra para minha amiga, Noelle Queiroz, também é escritora, né, escreve poemas já há alguns anos. E vamos lá, né? Começar esse momento. Oi, gente. E para começar esse momento, nada melhor do que conhecer um pouco da nossa escritora Anne Rocha. Escritora e mãe de 2 filhos, inspirada na maternidade, analisa fatos do seu passado e suas influências no presente. Tem uma grande paixão pelas artes, música, pintura, culinária e fotografia. Após escrever o seu primeiro livro, Simplificando o Teste de Software, percebeu o quanto é prazerosa a arte de escrever. Teve a oportunidade de conhecer outros escritores e poetas durante a trajetória da publicação do livro. Isso foi uma grande inspiração para a autora durante a concepção deste segundo livro. Folhas das Gerações é um romance autobiográfico que traz a ficção, pensamentos, dúvidas e decisões que influenciaram a vida das personagens em diferentes fases. Então, eu estou aqui hoje para conduzir uma breve entrevista para a gente descobrir como que foi esse processo criativo, como foi que a Ana começou a escrever. Então, vamos lá para as perguntas. Em um determinado momento, eu vou abrir para vocês também fazerem perguntas, certo? Então, vamos lá, né, Ana? Está pronto? Estou. Vamos lá, para a primeira pergunta. Como você está se sentindo hoje? Afinal, hoje é a oficialização da Anne como escritora e romancista. Diz aí para a gente como é que você está. É um momento único, muito especial. Eu vejo, assim, dentro da minha trajetória, não existia essa vontade de ser escritora, né, tão antiga. Mas, ao medida que eu tenho passando, eu vi essa necessidade de expor as minhas ideias, né, de passar para o próximo um pouco do meu conhecimento. E hoje está concretizando exatamente esse momento que eu estou me aventurando no romance. Né? Eu sou inicialmente uma escritora técnica da área de TI e agora estou, né, me debruçando numa nova área que é justamente o romance. E eu me questionei muito, né, sobre esse momento, sobre escrever romance, se realmente
daria certo. E essas dúvidas todas, né, foram materializadas nessa obra. Então, agradeço demais vocês estarem aqui comigo para compartilhar esse momento. Mas já seguindo aqui, me diz como surgiu o seu interesse pela escrita? É, você lê muito, tem autores que você admira? Me fala como foi, assim, agora eu quero ser escritora de romance. Eu sou capaz de fazer romance. Bom, minha trajetória de escrita começou nos diários, né? Eu acredito que essa habilidade de poder transportar o que você pensa, o que você sente em diários, traz essa naturalidade na escrita. Eu não foi proposital, né? Esse livro, ele não existia uma ideia já materializada, mas em conversas com amigos, né? E vários momentos que a gente fala da nossa vida, a gente conta aquelas histórias que as pessoas se interessam e que conte mais, conte mais. Então, essas histórias, eu imaginei que daria muito certo numa ficção, né? A gente não tem uma obra fidedigna, né, da minha vida, mas são inspirações que acabaram sendo transportadas para esse romance. E aí, né, acabou que eu usei essa mesma ideia de diários, né, que vocês que já adquiriram o livro vão perceber que ela é todo marcado nas datas, né, já para dar essa questão temporal, e essa foi a minha principal inspiração, as diários. Eu acho que assim como você, eu também, a gente adapta as situações que a gente vê, que a gente ouve. Às vezes não é só da nossa vida, né? Mas eu acho que é impossível o autor se desligar totalmente da sua obra, precisa ser imparcial. A gente vai ali, catando momentos, catando até falas, até as falas de pessoas que ouviram, ditados, enfim. Então, eu acredito que fazer um livro é a gente reunir várias experiências e adaptar em uma forma mais bonita, com palavras mais bonitas, e publicar, né? Você concorda com isso? Eu concordo. E algumas histórias, né, elas têm um cunho mais realista, mas muitas não. Então, eu usei muito esse artifício de misturar a personalidade de pessoas que eu conheço, alguns personagens, eles não são na íntegra uma pessoa real que existe. Né? Tem alguns trechos de história que eu acabei mudando o tempo delas, aumentei um pouco, né, para dar um norte ali para a ficção, para dar mais interesse no leitor. Então, tudo isso faz parte, sim, né, desse momento da escrita, né, quando a gente está ali materializando o livro. O que inspira a escrever? Existe algo que é muito inspirador para você dizer assim, quando eu estou, pode ser um lugar, pode ser pessoas, pode ser momentos. Então, fala como é isso de ser inspirada. Sentimento. Eu acho que as coisas que eu sinto, elas são muito concretas. E geralmente eu estou escrevendo esses sentimentos, não só em diários, mas escrevo blogs, né? Na pandemia foi a pessoa que estava inspiradíssima, né? Com aquele momento que a gente estava vivendo, então eu escrevi muito. Então acho que todo sentimento, quando ele começa a se debruçar dentro de mim, eu sinto essa necessidade de externalizar. E aí vem, né, muito do que eu escrevo, né, também é baseado em sentimento. Agora vamos começar a falar um pouquinho do livro em si, né? Acho que está todo mundo curioso para descobrir algumas coisinhas, eu também estou, apesar que eu já li, né? Então, mas eu tenho algumas curiosidades também. Então, fala um pouco sobre o livro Folha das Gerações, qual o enredo, então, resumindo aí, spoiler para a gente. Tá certo. Esse livro, ele, é, ele tem três fases da vida da personagem. Acaba que são momentos decisivos na vida dela, no momento que ela estava ali aos 20 anos de idade, durante a graduação. Então, eu tento retratar um pouco dessa nossa experiência, nós que vivemos, né, nessa década dos anos 2000, a tecnologia que existia, as dificuldades que na época eram normal, mas que hoje a gente já enxerga de outra forma. Né? Então, eu tentei retratar um pouco
dessas memórias que a gente tinha, até mesmo da forma de comunicação, né, que a gente tinha na época. Então, isso para mim foi um ponto bem importante. E aí a personagem, ela estava passando por uma situação de decisão da vida. Sabe aqueles momentos que a gente sabe que se você decidir por um lado ou por outro, sua vida muda completamente? Acho que todo mundo tem um momento assim desse, né? E a gente traz para a obra, né, Folha das Gerações, justamente esses pontos de encontro, aquelas chavezinhas que você precisa abrir a porta A ou B para seguir aquele caminho. E nisso, ela, ela entra, né, nas memórias dela através dos diários, né? Então a personagem começa a ler seus diários, lembrando das suas decisões do passado e começa a refletir exatamente a sua vida atual e como seria diferente se tivesse tomado outras decisões. Então, vocês precisam ler o livro para entender exatamente que decisões foram essas, né, em que momentos ela realmente poderia ter seguido esse caminho e o que, né, aconteceu ali, dentre as decisões que ela tomou. Acho que é isso. Eu sei que você já falou um pouco sobre como você é do livro, os diários e tudo, mas a gente também quer saber como foi o processo criativo do livro, né? Porque, assim, além da história do livro, do enredo, tem a história de como foi fazer o livro, né? Que eu acho que também é válido e muito importante, interessante a gente saber, talvez a gente tenha escritores que nunca publicaram, e isso pode também ajudar a inspirar quem está aqui hoje. E, esse momento da escrita é um momento que eu preciso de muito silêncio, eu tenho que estar comigo mesmo. Então, usei muito um momento noturno, né, quando os meninos dormem, e aí a gente tem aquele momento nosso. Então, eu precisava desse silêncio. Eu sou uma pessoa muito metódica, então, para mim, foi importante criar um esqueleto do que eu queria, de que histórias eu ia querer incluir naquela obra. Não necessariamente naquela ordem. Então, acabou que eu tinha um norte. Eu tinha mais ou menos uma ideia do que iria incluir na obra. E o mais legal é que tem momentos que a gente está escrevendo que a inspiração vem não sei de onde, e a gente começa a criar histórias e eu, quando terminava um capítulo, né, eu ficava dançando. É uma habilidade minha de expressar a minha emoção. Então, quando eu terminava um capítulo, eu dizia, cara, ficou muito bom. E aí eu dançava e eu cheguei no ponto que eu queria. E isso me inspirava a construir o próximo capítulo. É como se a história estivesse viva dentro de mim e ela fizesse só eu passasse ali para o papel, né? Aquela história de minha inspiração. Mas é muito isso. É muito a minha verdade, eu acredito, né? E como eu estava dando forma ali para os personagens, né? É muito bacana essa experiência. Recomendo para vocês também, se estiverem aí, né? Pensando algum dia, quem sabe. E é incrível essa questão do processo criativo, porque cada escritor tem o seu próprio processo criativo, né? Eu, basicamente, eu não me posso para escrever, tipo assim, hoje eu quero escrever. Não é bem assim. Tem que ter aquela inspiração, aquele momento, e muita coisa influencia nesse processo de escrita, né? Tipo, o local onde a gente está, a hora onde que a gente vai escrever, o silêncio. Eu costumo escrever ouvindo música, para mim funciona super. E assim, cada um tem seu processo, né? E o incrível é que a gente vai ler as obras de outros autores e a gente fica se perguntando, nossa, como foi que esse escritor escreveu esse livro aqui? O que ele estava fazendo? Será que, tipo assim, ele deixou aqui o notebook ou ele escreveu no caderno e depois passou para o notebook? Eu sou muito curiosa, né? E saber como é que funciona esse processo criativo para outros escritores. E o Lionel já sabia porque ela já compartilhou comigo em outros momentos. Então, vamos prosseguir. A gente já falou também sobre que o livro tem um pouco da sua biografia, você fala nisso na sua biografia no livro, né? Um trechinho que tem aqui. Mas eu queria saber assim, se você se sente confortável e quer compartilhar conosco algum momento específico que você adaptou para a sua obra, da minha vida, da sua vida. Sim, tem uma cena, né, que a personagem está no ônibus, né, e essa cena realmente aconteceu. Quando vocês forem ler a obra,
se surpreendam, porque realmente foi real, foi algo realmente que eu passei, e eu precisava colocar, porque foi um momento de muito desafio, né? Não vou dar spoiler que aconteceu no ônibus, né? Tá, em alguns dos capítulos, e para vocês que estão aqui vão saber que cada um sua família, tá? Então, essa é uma cena que foi inspiração da minha vida real. Inclusive, foi a cena que mais me pegou no livro. Eu já disse para ela, nossa, e eu pensando que era pura ficção, quando ela disse assim, não, eu passei por isso. Porque assim, né, meio que sabe, só. Mas assim, foi incrível a forma como ela colocou isso no livro e encaixou dentro da história. Foi genial, foi genial. Obrigada. Então, agora eu acho que é o momento, né, de abrir para vocês fazerem as perguntas. Vocês podem levantar a mão e vou ir dando então para vocês. Ou se vocês quiserem, mesmo sem microfone, podem ficar à vontade. Quem é a primeira pessoa? Põe. Eu deixei para trás aquela sensação que eu não era capaz. Isso é o que mais nos bloqueia nesse momento que está aqui na frente de vocês, que está lançando esse livro, porque a gente se questiona muito, né? A gente tem aquela sensação de que não é suficiente, que vai ser criticado, que eu não sou da área de literatura, tudo isso eu tive que deixar para trás. Então, hoje estou aqui realmente, né, me posicionando, né, como escritora. Joelle me inspirou muito e enfatiza isso para mim. Ela até iniciou, né, a nossa fala me colocando como romancista, porque eu tenho que vestir essa camisa e sentir que eu posso, assim como qualquer um de vocês pode. Isso é o que é mais bacana, né? Então, Folha das Gerações representa isso na minha vida. Sim. Carol, convido a população esse ponto desse lugar, testa dúvidas em todas as sociedades. Testadora, como você se sente testando tudo isso de você? Adorei a pergunta. Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito do tato, do concreto. É até uma frase que eu gosto de repetir, que eu gosto de coisas concretas. Então, quando fica muito no mundo das ideias, eu me incomodo. Eu falo porque na minha orelha e diz, não, peraí, 5 anos é só viajando aqui na minha mente. Então, é muito isso. Eu gosto de concretizar, viver com os meus olhos, usar os meus outros sentidos, que não é só as nossas sensações internas, mas os nossos sentidos, para que outras pessoas possam enxergar aquilo que eu estou vendo. Então, acaba que eu pinto muito, né? Você já me conhece, escrevo, gosto de compor músicas, então, isso é o concreto para mim. A gente deixa a nossa vida passar, o tempo é curto, e a gente precisa muito de estar concretizando as coisas, seja compartilhando com amigos, com família, né, com as pessoas que a gente ama, esses momentos, ou concretizando, deixando um legado para a nossa história. A gente não está aqui por acaso, todos somos importantes, a gente acredita nisso, mas a gente não age sempre pensando dessa forma. A gente, às vezes, esquece que nossa vida está passando, e por isso eu livro existe também, por isso, porque eu sinto que é algo que eu quero deixar para as futuras gerações. Folha das Gerações traz muito isso, né? Que hoje eu estou aqui representando um pouco da minha geração. E a minha geração somos todos nós, né? A gente está vivendo nessa mesma geração. Não só os meus ancestrais e meus descendentes, mas todos nós. Né? Então, é muito isso que eu quero trazer para vocês, esse poder, né? Todos vocês, se quiserem, obviamente, né? Têm esse poder. Mais alguém? Maravilhada, detalhes que já estou conhecendo de livro. E eu tenho assim, duas perguntas. A primeira, essa capa desenhada, pintada com você, ou tem inspiração em outro momento? Você é escrita, então tem alguma coisa a ver com o que a gente vai ter, sabe, de ver relação.
sua pintura em aprendizagem e o quanto isso impacta em você. A sua pintura, quanto por cento? É 100%? Ou entra nessa mistura aí de tons que você nos apresenta? Essa capa, eu idealizei ela, eu fiz ela no papel primeiro, mas não está, né? A diagramação não foi, eu precisei fazer essa arte com o computador, porque eu achei que pareceria um livro infantil. Eu tive essa sensação de eu fizesse com a minha própria pintura. Então, eu quis trazer essa força da capa, esses contrastes que eu não consegui na aquarela, que é o que eu utilizo. Então, eu diagramei, né? Eu realmente desenhei, peguei uma fotografia minha de costas, do meu casamento civil, e eu estava numa varanda, e essa a personagem, né, no caso, é apresentada, ela está exatamente feita ali, digitalizada no computador, e aí eu fiz todas as formas ali para, né, compor. Então, isso, para mim, é muito desafiador e isso é o que me inspira, né? Ter esses desafios, produzir o livro 100%, né? Assim, diagramação, capa, desde o primeiro livro eu já fiz isso, então, para mim, é o que me enche, o que me orgulha e o que eu sinto assim, será que eu sou capaz? Sim, eu vou tentar. E aí eu uso muito os meus amigos para me dar, né, também esse norte. Eu hoje em dia aprendi a escutar, esse é um ponto assim, que eu tive que aprender dentro desse processo, né? Meu esposo, ele acaba que fez a leitura inicial de todas as minhas obras, das todas, né? Das duas, mas ele é bem crítico, e antes eu não aceitava, e hoje eu aceito, eu vejo o quanto é positivo, o quanto enriquece a obra. Então, a gente tem que realmente se abrir para alguém de confiança inicialmente, para que essas pessoas possam dar a opinião sincera, de fato, né? A gente tinha muitos personagens na obra que ficou muito confuso no início, e aí eu fui refinando, e dando ali, né, para esses amigos, né? O Henrique também fez essa leitura prévia, eu acho que ele ainda não chegou, mas para mim foi muito importante ter confiança. Então, quando você começa a passar, né, esse momento da sua escrita, você tem essa coragem de se abrir, né, e passar para alguém ler, né, você também já está tirando um pouco dessa casca, essa sensação de, né, de medo. Não sei se respondem todas as suas perguntas, mas é isso. Alô? Não sei, vamos lá, eu estou ainda na literatura. Quem sabe, né? Daqui para frente eu começo a parte dos quadros, mas é minhas pinturas. Mas eu é muito artista, né? Então, assim, quem sabe no próximo livro vai ser algo assim, de exposição, de quadros junto com o livro. Eu super apoio, tá? Mas alguém quer fazer pergunta? Então, vamos continuar, né? Então, mais algumas curiosidades aqui, não são muitas, mas tem a frase ou trecho assim marcante no livro que você queira ler e compartilhar, que agora ficou. Essa frase foi a que eu estava mais inspirada para escrever e ela me tocou. E eu li, toda vez que eu leio, eu sinto a mesma emoção. Assim, vou precisar abrir aqui. Você diz a página do pessoal acompanhada, tá? Bora lá. Página 257. Se, se tivéssemos o poder de mudar nosso destino, que decisões seriam diferentes? Estaríamos preparados para viver uma nova vida? Será que essa mudança seria realmente para melhor? Esses são os dilemas enfrentados pelos personagens quando estão a ponto de mudar seus destinos. Somos folhas de uma geração, a continuação de sonhos e desejos de pessoas que viveram e que deixaram seus legados. Por menor que seja um grão de areia, ele sempre será parte de todo. A vida não acaba no seu final, ela continua e permanece viva naqueles que seguem a sua trajetória. A vida não está apenas nos descendentes, mas em tudo que se age
Isso influencia a vida de um, torna referência para a vida do outro. Mesmo quando a vida parece vazia, aquele vazio dá espaço para se preencher com algo. Fixar-se no ideal declarado por toda uma geração não é necessariamente o melhor caminho. A evolução depende do erro. É através dele que se alcança o acerto. Valorize-se, sinta-se, liberte-se, viva. Quando parecer sem sentido, lembre-se que você será, para sempre, uma folha desta árvore das gerações. Obrigada. Sim, já respondeu a próxima pergunta, tá? Então, o que era a mensagem que ela queria transmitir para os seus leitores, né? Então, acho que foi bem claro, né? Quando ela leu esse trecho, então ela já respondeu. É, e aí, eu quero também fazer outra pergunta, que é, o que você falaria para a Anne do passado, se você tivesse um encontro com ela hoje? Liberte-se. Eu acho que é o principal. Eu sempre cresci uma pessoa que era conhecida como a menina calada, a menina que não fala, a menina que não, né, não se expõe. Tinha muito medo de me apresentar. Então, hoje eu olho para essa pessoa, essa criança lá atrás e digo, você vai conseguir, pode ter certeza. Eu não tinha essa confiança, mas hoje, né, eu tenho essa certeza de que eu posso chegar onde eu quiser chegar. O mundo está aí, né, livre para vivermos, né, e é dessa forma que eu quero passar nesse período que a gente está aqui, né, todos juntos. É isso, pessoal. Já estamos chegamos ao final das perguntas, mas eu quero perguntar, depois das falas, dessas últimas falas, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quem quiser, só levantando a mão. Então, vamos finalizar, né? Ou tem alguém? Ah, ali. Só não sei se eu levando o microfone aí vai dar microfonia. Teve que na comigo, que era uma Carol tecnológica, tecnologia. E assim, é muito inspirante. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram. Como estou inspirada de ver a Carol Tecnológica tem o que tem a ver com a geração. E ao mesmo tempo que tecnologia, eu agradeço também por essa oportunidade que vocês estão dando. Eu também sou de uma área de tecnologia, mas sou de uma área extremamente rápida. Você está me fazendo me sentir capaz de olhar a vida de outros formas, com outros olhos. Eu isso foi uma situação que estava direcionando um caminho muito fechado, informacional, muito técnico, que se abrir, ou não, então um dom mesmo que você tem, então que ajuda a definir. Obrigada, Viviane. Nossa, eu fico muito feliz de escutar que eu posso estar sendo uma inspiração para você e para muitos de vocês, né? Isso também é um dos meus objetivos. O que é que acontece? No momento que a gente se liberta, que a gente se expõe, novas oportunidades aparecem na nossa vida. Eu não estaria aqui hoje, eu acho que vou contar um pouquinho dessa história, né? Vou contar. Eu estava no concurso, na verdade, um evento literário da Universidade Federal da Paraíba. E nesse dia a gente estava justamente apresentando os livros que tinham sido lançados naquele ano. E Joelle estava lá apresentando o livro dela, né? E eu estava com o meu. E, né, ao final do evento, a gente conversou muito, né, sobre os nossos sentimentos e como escrever e tudo mais. E nesse dia, em novembro de 2023, nessa conversa, a gente, eu falando, poxa, eu não falou que estava escrevendo um romance. E eu disse, eu nem me imagino escrever um romance, eu sou muito técnica, né, Vivi? Sou muito técnica. Aí ela disse, vai, mulher, tenta. E aí, olha, tem uma história que eu sempre conto para as pessoas e o pessoal fica tudo interessado. Quanto mais, quanto mais, quanto mais. Então, a inspiração inicial foi essa história.
E aí, a menina que eu ia escrevendo, o livro saiu tão rápido, assim, eu disse, não acredito que existia esse livro todo dentro da minha cabeça. Obviamente, esse livro não é o que vocês estão, né, contando agora. Eu escrevi, acho que foi uns 3 meses, mais ou menos. Eu terminei o livro assim, eu disse, meu Deus, eu terminei em 3 meses. E aí, o livro estava, né, todo bagunçado, exatamente como estava na minha cabeça. E aí, com as primeiras leituras e tudo mais, eu fui feita a revisão e temos ele agora. Mas é muito isso. O que é que acontece, Viviane? No momento que você se abre para se lançar, por exemplo, o primeiro livro técnico, eu começo a participar, conhecer pessoas de outras áreas, que não é só a nossa área de tecnologia, e acaba que você vai se inspirando com essas pessoas e isso vai criando essa cadeia, né? Basicamente é isso que acontece. Eu percebi isso, que eu tive várias oportunidades que eu não imaginava, né, vivenciar, justamente por conta do primeiro livro que me abriu portas para a literatura. Então é isso. Experimente, saia da sua zona de conforto e, e é isso. Tá? É engraçado que eu quero só compartilhar, já que ela tocou na história, então eu quero contar o meu lado da história, então, né? É, naquele dia que eu fui lá lançar o livro, eu me senti um peixe fora d'água, né? Porque, assim, todos os livros eram livros acadêmicos, livros técnicos, e eu era a única que estava ali lançando livros de poesia. As meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Minha vontade era sair correndo de lá. Mas eu sou o tipo de pessoa que pensa assim: Deus não nos dá oportunidades por acaso. Tem alguma razão para eu vir até aqui. Então, nesse dia, o maior presente que eu recebi foi conhecer a Anne, né? E ela me fez se sentir confortável, dizer, não, não foi não, estou vindo aqui, foi linda a sua apresentação, bem assim, do estilo que ela é, né? De colocar a gente para cima. Então, naquele dia foi tanto, tão marcante para mim quanto para ela, eu acredito. E a partir dali começou a nossa amizade, né? E aí, no processo de criação do livro, a gente se encontrou várias vezes para compartilhar não só coisas do livro dela, mas também das minhas produções literárias. E a gente ia trocando figurinha, né? Como diz a história, trocando figurinha e vendo o que dava certo e o que não dava. Então, assim, foi incrível e é sempre muito incrível quando a gente se encontra. A gente demora, assim, às vezes é 2 meses, e aí a gente sempre quer conhecer um lugar novo, né? O que aconteceu da última vez. A gente sempre quer conhecer um lugar novo. Ah, como está tratando? Aí a gente vai, e a viagem conversa, passa horas conversando, compartilhando, conversando sobre a vida, sobre a literatura, e é muito agradável. E eu aconselho para vocês também viverem momentos como esses, certo? Se reunir com amigos, compartilhar a vida. Às vezes você nem sabe que o seu amigo tem um sonho escondido, né? Por quê? Porque precisa refinar essa amizade, tá? Querer saber o que o outro sonha. Às vezes a gente quer muito saber o problema dos outros, mas a gente pouco se interessa pelo sonho dos outros. Essa é a verdade, né? Então, assim, eu acho que, como amiga, eu sou aquela amiga que apoia meus amigos, né? Então, eu faço de tudo. Ele diz assim, nossa, mas eu não tenho uma financeira, eu tenho assim, aquilo, vai dar certo. Eu estou aqui, a gente vai. É isso, é segurar na mão e ir, né? Só ir e as coisas vão fluindo. E eu acredito que o livro dele foi bem isso também, né? Eu acompanhei todo o processo, gente. Eu sou suspeita, inclusive foi incrível, incrível mesmo. Assim, é uma honra para mim, é um privilégio conhecer a Anne como pessoa e conhecer a Anne escritora. E o engraçado é que ela disse, ninguém me chama de Anne. Mas hoje eu vou me chamar de Anne. É por isso que eu comecei a minha fala. A Anne, escritora, romancista. Porque para mim ela é. E pegou e pronto, é isso. Então, agora nós vamos para as considerações finais, né, Anne? Eu deixo aqui aberto para você falar, fazer seus agradecimentos. Fica à vontade. Bom, acabei, né, demonstrando um pouco sobre mim, né? Eu agradeço demais as pessoas que estão aqui presentes, muitos conhecidos, né? Muito obrigada, muito bom ver o rostinho de vocês, né, aqui presente. E espero que gostem, né, do livro Folhas das Gerações. Imagino que seja o primeiro de alguns novos livros. Tem que escrever contos, mas já tem romance também, mas romance.
É aquela coisa, quando entra na veia, é difícil sair. Eu, eu falo para vocês, quem quiser começar, comece, mas sabe que o negócio vai continuar. Então, é muito bom. É muito bom o processo criativo, o processo né, de elaboração da obra, como um todo. É muito prazeroso. E melhor ainda estar aqui, né, com vocês agora, compartilhando esse momento. Muito obrigada. Muito obrigada. Quem quiser, né, fazer algo de autógrafo, estarei disponível, tá bom?